Imagine um homem cujas palavras sobre o arrebatamento dividiriam o cristianismo mundial. Um homem que nasceu em uma cabana de madeira perdida nas montanhas do Kentucky e se tornaria uma das figuras mais controversas da história pentecostal. Este homem é William Marion Branham, e sua história começa muito antes de você imaginar. Era 6 de abril de 1909, quando Charles e Ella Branham, um jovem casal de apenas 18 e 15 anos respectivamente, receberam seu primeiro filho nas montanhas geladas de Burkesville, Kentucky. A família era pobre, muito pobre. Charles trabalhava cortando madeira para sustentar a casa, e eles viviam numa cabana rústica com chão de terra batida. Não eram pessoas religiosas, nunca frequentaram uma igreja, e certamente não esperavam que aquele bebê mudaria o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas já nos primeiros anos da infância de William, algo extraordinário começou a se manifestar. O menino, que se tornaria o primeiro de 9 irmãos, demonstrava uma sensibilidade espiritual que assustava até mesmo sua própria família. Aos 3 anos de idade, William já relatava experiências que nenhuma criança daquela região montanhosa jamais havia vivenciado. Ele mesmo descreveria anos depois, em suas pregações, como uma voz misteriosa começou a falar com ele quando ainda era uma criança pequena. Era uma voz que vinha como um vento sussurrante, trazendo instruções claras e precisas sobre seu futuro. Nunca beba ou fume ou polua o seu corpo, dizia aquela voz celestial. Haverá um trabalho para você fazer quando tornar-se mais velho. Para uma família que não conhecia os caminhos de Deus, aquilo era mais do que estranho, era perturbador. O pequeno William era considerado nervoso pelos vizinhos da região, pois falava constantemente sobre as visões que recebia e sobre aquela voz que apenas ele conseguia ouvir. Enquanto outras crianças brincavam com brinquedos de madeira ou corriam pelos campos, William ficava parado, ouvindo atentamente algo que ninguém mais conseguia perceber. Que bênção saber que Deus escolhe os vasos mais improváveis para cumprir seus propósitos eternos. Me conte nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando nesta jornada pela vida deste homem extraordinário. Quero orar por você e pela sua família, pois sei que Deus tem planos especiais para cada um que busca conhecer sua verdade. As experiências sobrenaturais de William não eram episódios isolados. Elas aconteciam com uma frequência que deixava toda a família em estado de alerta constante. Seus pais, Charles e Ella, mesmo não sendo convertidos, começaram a perceber que havia algo diferente naquela criança. Algo que eles não conseguiam explicar, mas que definitivamente não era normal. Anos mais tarde, quando William Branham se tornaria um dos evangelistas mais influentes do século XX, ele recordaria com detalhes impressionantes cada uma dessas experiências da infância. Em suas pregações gravadas entre 1947 e 1965, ele contaria como aquela voz misteriosa o preparava para algo muito maior do que uma família pobre do Kentucky poderia imaginar. O interessante é que, mesmo crescendo em um lar onde a Bíblia não era lida e as orações não eram feitas, William demonstrava uma fome espiritual insaciável. Era como se seu espírito já estivesse sintonizado numa frequência celestial que o preparava para receber revelações que mais tarde impactariam denominações inteiras. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa incluí-lo em minhas orações. Creio que Deus está tocando seu coração neste exato momento, assim como tocou o coração daquele menino nas montanhas do Kentucky há mais de 100 anos atrás. Enquanto William crescia, sua reputação de criança estranha se espalhava pela região. Os adultos sussurravam entre si sobre o menino que falava com vozes invisíveis e tinha visões que ninguém mais conseguia ver. Mas o que eles não sabiam é que estavam presenciando os primeiros sinais de um ministério que revolucionaria a compreensão sobre cura divina, profecias e, principalmente, sobre os eventos dos últimos tempos. A pobreza extrema da família Branham não impedia que a mão soberana de Deus continuasse moldando aquele futuro profeta. Charles, o pai, era descrito pelo próprio William como um típico rapaz das montanhas que bebia constantemente. Mesmo assim,
Deus estava preparando um vaso de honra em meio à imperfeição humana, provando mais uma vez que seus caminhos são mais altos que nossos caminhos. Mas aos 3 anos de idade, algo aconteceu que marcaria para sempre a vida de William Branham. Foi neste momento que aquela voz misteriosa trouxe uma profecia específica sobre seu futuro, mencionando uma cidade que ficava a apenas 5 quilômetros de onde ele nascera, New Albany. Essa profecia se cumpriria de forma extraordinária décadas mais tarde, quando William estabeleceria ali o centro de um ministério que alcançaria continentes inteiros. As sementes do que viria a ser uma das revelações mais controversas sobre o arrebatamento já estavam sendo plantadas no coração daquela criança das montanhas. Deus estava preparando um homem que não apenas realizaria sinais e prodígios, mas que também traria interpretações bíblicas que desafiariam teologias estabelecidas há séculos. Conforme William crescia, aquelas experiências sobrenaturais não diminuíam. Pelo contrário, se intensificavam de uma forma que deixava toda a comunidade local intrigada. O menino, que aos 3 anos ouvia vozes misteriosas, agora se tornava um jovem, cujas visões eram tão detalhadas que assustavam até mesmo os adultos mais céticos da região montanhosa do Kentucky. Durante sua adolescência, William continuava sendo visto como diferente pelos moradores locais. Enquanto outros rapazes de sua idade se interessavam por diversões típicas da juventude rural, ele permanecia absorto em experiências espirituais que ninguém ao seu redor conseguia compreender. Era como se ele vivesse em 2 dimensões simultaneamente: a realidade física das montanhas pobres do Kentucky e uma realidade espiritual que se revelava através de visões e revelações constantes. A voz que lhe falava desde a infância continuava trazendo direcionamentos específicos sobre seu futuro. Não era uma voz assustadora ou ameaçadora, mas sim uma presença que ele descreveria depois como sendo como um vento, sussurrando instruções divinas que moldariam cada decisão importante de sua vida. Esta mesma voz que lhe ordenara para nunca contaminar seu corpo, agora começava a revelar detalhes sobre o ministério extraordinário que o aguardava. Por volta dos 20 anos, William finalmente começou a se envolver com grupos religiosos da região. Sua primeira experiência foi com uma igreja batista local, onde ele começou a compreender que aquelas experiências sobrenaturais de sua infância e juventude tinham um propósito divino muito específico. Foi neste período que ele conheceu os ensinamentos pentecostais, que pareciam fazer muito mais sentido com o que ele vinha experimentando espiritualmente há anos. Que maravilhoso saber que Deus nunca abandona seus escolhidos. Mesmo quando não compreendemos o propósito de nossas experiências, Ele está nos preparando para algo muito maior. Deixe nos comentários de qual estado brasileiro você está assistindo, pois quero orar especificamente pela unção que Deus quer derramar sobre sua região. A década de 1940 marcou uma transformação radical na vida de William Branham. Ele não estava mais apenas recebendo visões pessoais, mas começava a compreender que Deus o estava chamando para um ministério público que impactaria multidões. Foi durante este período que ele se envolveu quase exclusivamente com as igrejas da Unicidade Pentecostal, um movimento que enfatizava o batismo no nome de Jesus Cristo e questionava a doutrina tradicional da Trindade. Nestes anos de preparação, William começou a desenvolver suas habilidades como pregador e a compreender melhor os dons espirituais que operavam através dele. Mas ainda não era o tempo de Deus para o ministério internacional que o tornaria famoso mundialmente. Era um período de moldagem, onde cada visão e cada experiência sobrenatural o preparavam para carregar revelações que mais tarde dividiriam opiniões em denominações inteiras. As igrejas locais começaram a reconhecer que havia algo especial naquele jovem pregador das montanhas do Kentucky. Sua pregação tinha uma autoridade diferente, uma unção que as pessoas conseguiam sentir mesmo antes dele abrir a boca para falar. Mas o que mais chamava a atenção eram os relatos constantes de visões proféticas que se cumpriam com precisão absoluta. Durante este período de preparação ministerial,
William se casou e começou a formar uma família, mas as experiências sobrenaturais continuavam se intensificando. Era como se Deus estivesse aumentando gradualmente a voltagem espiritual na vida deste homem, preparando-o para carregar uma revelação que abalaria o mundo pentecostal para sempre. Me diga seu nome nos comentários para que eu possa lembrá-lo em oração, pois creio que assim como Deus preparou William Branham durante anos antes de usá-lo poderosamente, Ele também está preparando você para algo extraordinário em sua vida espiritual. As pregações de William durante os anos 1940 já mostravam sinais daquilo que viria a ser seu ministério característico. Ele não pregava apenas sobre salvação ou vida cristã comum, mas trazia revelações específicas sobre os tempos finais, sobre a natureza de Deus e sobre mistérios bíblicos que poucos pregadores ousavam abordar. Foi neste período que ele começou a falar sobre Malaquias 4:5-6, uma passagem que se tornaria central em todo o seu ministério futuro. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Este versículo não era apenas uma profecia bíblica para William, mas uma identificação pessoal que moldaria toda a sua compreensão sobre seu papel nos últimos tempos. As igrejas da unicidade pentecostal reconheciam em William um líder natural, alguém cujas revelações bíblicas pareciam ir muito além do conhecimento teológico comum. Ele não havia frequentado seminários ou universidades teológicas, mas falava com uma autoridade que vinha claramente de uma fonte sobrenatural. Durante estes anos de preparação, as visões de William se tornaram ainda mais específicas e detalhadas. Ele começou a receber revelações não apenas sobre seu próprio ministério, mas sobre eventos mundiais, sobre o futuro da igreja e especialmente sobre a segunda vinda de Cristo. Essas visões seriam posteriormente registradas em suas pregações gravadas e se tornariam algumas das profecias mais estudadas e debatidas do movimento pentecostal. Mas tudo isso era apenas preparação para o evento que transformaria William Branham de um pregador regional em uma figura de impacto mundial. O ano de 1946 se aproximava, trazendo consigo o encontro sobrenatural que definiria para sempre o destino deste homem das montanhas do Kentucky. Um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas a compreensão de milhões de cristãos sobre os dons espirituais e os sinais dos tempos finais. Era um domingo quente de 11 de junho de 1933, quando algo aconteceu que mudaria para sempre o rumo da história pentecostal. William Branham, então um jovem pregador de apenas 24 anos, havia sido recentemente ordenado ao ministério e estava realizando um batismo nas águas barrentas do rio Ohio, próximo a Jeffersonville, Indiana. Ninguém presente naquela margem do rio poderia imaginar que estavam prestes a presenciar um fenômeno sobrenatural que seria lembrado por décadas. O clima estava perfeito para um batismo ao ar livre. As águas do rio Ohio corriam mansamente, e uma pequena multidão de convertidos e curiosos se reunira na margem para presenciar aquela cerimônia simples, mas profundamente significativa. William, ainda jovem em seu ministério, sentia em seu coração que aquele não seria apenas mais um batismo comum, embora não pudesse explicar exatamente por quê. Conforme ele batizava uma pessoa após outra nas águas do rio, as experiências sobrenaturais que o acompanhavam desde a infância pareciam se intensificar. Era como se o céu estivesse prestando uma atenção especial àquele evento aparentemente rotineiro nas margens de um rio americano. A voz misteriosa que lhe falara desde os 3 anos de idade parecia sussurrar que algo extraordinário estava prestes a acontecer. De repente, quando William estava prestes a batizar uma das pessoas, o impossível aconteceu diante dos olhos de dezenas de testemunhas. Uma luz intensa, que ele descreveria posteriormente como uma ardente e brilhante bola de fogo, apareceu no céu a cerca de 50 metros do solo, pairando exatamente sobre o local onde ele estava realizando os batismos. A multidão ficou paralisada. Alguns caíram de joelhos, outros começaram a chorar, mas todos reconheceram que estavam presenciando algo que transcendia completamente sua compreensão natural.
Aquela luz não era o sol, não era um fenômeno meteorológico conhecido. Era algo claramente sobrenatural que havia descido do céu para marcar aquele momento específico na vida de William Branham. Que tremendo saber que o mesmo Deus que se manifestou nas águas do rio Ohio continua se revelando aos seus filhos hoje. Conte nos comentários o nome da sua cidade, pois quero clamar pela unção de Deus sobre cada lugar onde seus filhos o buscam de coração sincero. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante que a aparição da luz misteriosa. De dentro daquela bola de fogo ardente, veio uma voz clara e audível, que ecoou sobre as águas do rio e se gravou para sempre na memória de todos os presentes. A voz disse com autoridade divina: como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precursará a sua segunda vinda. Essas palavras caíram como um raio sobre o coração de William Branham. Naquele instante, toda a sua infância de experiências sobrenaturais, todas as visões misteriosas e aquela voz que lhe falara por anos começaram a fazer sentido. Deus não estava apenas o chamando para ser mais um pregador entre tantos outros, mas o estava comissionando para algo muito mais específico e profético. A comparação com João Batista não era casual nem superficial. João havia sido enviado para preparar o caminho para a primeira vinda do Messias, pregando um batismo de arrependimento e anunciando que o reino dos céus estava próximo. Agora, naquelas águas do rio Ohio, Deus estava declarando publicamente que William Branham carregaria uma mensagem preparatória para a segunda vinda de Cristo. As pessoas que presenciaram aquele evento sobrenatural voltaram para suas casas completamente transformadas. Elas haviam testemunhado algo que suas palavras mal conseguiam descrever. A notícia se espalhou rapidamente pelas comunidades religiosas da região, e o nome de William Branham começou a ser sussurrado com uma reverência que ele jamais havia experimentado antes. Mas o próprio William ficou profundamente impactado pelo que havia acontecido. Ele compreendeu naquele momento que sua vida não lhe pertencia mais completamente. Deus havia colocado sobre ele uma responsabilidade que ia muito além de pastorear uma pequena igreja local ou pregar sermões dominicais para congregações familiares. Deixe seu nome aqui nos comentários para que eu possa incluí-lo em minhas orações. Assim como Deus usou aquelas águas do rio Ohio para marcar o ministério de William Branham, Ele quer usar este momento para tocar sua vida de uma forma especial. Nos anos que se seguiram ao evento do rio Ohio, William carregou consigo o peso e a glória daquela revelação. Ele sabia que havia sido chamado para algo muito maior do que qualquer coisa que pudesse imaginar, mas ainda não compreendia completamente como aquele chamado se manifestaria em termos práticos. A voz que havia ecoado sobre as águas, declarando que sua mensagem precursará a segunda vinda, se tornaria o tema central de todo o seu ministério futuro. Cada pregação, cada revelação, cada doutrina que ele ensinaria nos próximos 32 anos de vida seria moldada por aquela comissão divina recebida nas margens do rio Ohio. O evento de 1933 também marcou o início de uma fase completamente nova na vida espiritual de William. As experiências sobrenaturais que antes eram pessoais e íntimas, agora começaram a ter uma dimensão pública que atrairia a atenção de pessoas de várias denominações e até mesmo de céticos que vinham para investigar os fenômenos que cercavam seu ministério. Muitos anos depois, quando William Branham se tornasse uma figura conhecida internacionalmente, ele sempre se referiria ao batismo no rio Ohio como o momento em que sua verdadeira identidade ministerial foi revelada publicamente. Não foi quando ele se converteu, nem quando foi ordenado, mas quando Deus declarou diante de testemunhas qual seria o propósito específico de sua vida. Aquela ardente e brilhante bola de fogo que apareceu sobre as águas seria vista novamente em outras ocasiões ao longo de seu ministério, sempre marcando momentos de significado profético especial. Mas nenhuma aparição seria tão impactante quanto aquela primeira, quando Deus estabeleceu publicamente a identidade profética do homem que viria a revolucionar a compreensão pentecostal sobre os eventos dos últimos tempos.
O rio continuou correndo normalmente após aquele dia extraordinário. Mas William Branham nunca mais foi o mesmo. Ele havia recebido uma comissão celestial que moldaria cada aspecto de seu ministério futuro e influenciaria milhões de pessoas ao redor do mundo. O precursor da segunda vinda havia sido oficialmente comissionado, e agora restava apenas aguardar o tempo de Deus para que aquela revelação se manifestasse em toda a sua plenitude. 13 longos anos se passaram desde aquela manifestação sobrenatural no rio Ohio. William Branham, agora com 37 anos, havia experimentado tanto vitórias quanto tragédias pessoais que o levaram a questionar profundamente o propósito de sua vida. Sua esposa Hope havia falecido, deixando-o viúvo com 2 filhos pequenos, e ele se encontrava em um período de intensa busca espiritual, tentando compreender como as promessas dadas em 1933 se cumpririam em sua vida. Era o ano de 1946, e William passava noites inteiras em oração, buscando respostas de Deus sobre o futuro de seu ministério. As experiências sobrenaturais da infância e juventude pareciam ter diminuído em intensidade, e ele se perguntava se havia perdido algo essencial em sua caminhada com Deus. Muitas vezes, ele se retirava para lugares solitários, clamando ao Senhor por direção e compreensão sobre qual seria o próximo passo em sua jornada ministerial. Foi durante uma dessas noites de oração intensa, quando William estava completamente sozinho, buscando desesperadamente o rosto de Deus, que sua vida mudou para sempre novamente. Ele havia se isolado em um local reservado, onde pudesse derramar seu coração diante do Senhor sem interrupções, quando algo extraordinário começou a acontecer ao seu redor. De repente, uma presença sobrenatural preencheu o ambiente onde ele estava orando. Não era mais apenas aquela voz misteriosa que lhe falara durante toda a vida, mas uma manifestação visual que superava tudo o que ele havia experimentado até então. Um ser celestial de luz extraordinária apareceu diante dele, trazendo uma mensagem que transformaria não apenas sua vida, mas o movimento pentecostal mundial. O anjo que se apresentou diante de William irradiava uma glória que era ao mesmo tempo aterrorizante e consoladora. A primeira palavra que saiu dos lábios daquela criatura celestial foi: "Não temas." Essas 2 palavras simples trouxeram um alívio imediato ao coração aflito de William, que reconheceu imediatamente estar na presença de um mensageiro enviado diretamente do trono de Deus. Que privilégio saber que o mesmo Deus que enviou anjos aos patriarcas e profetas continua enviando suas mensagens sobrenaturais aos seus escolhidos. Deixe nos comentários de qual estado você está nos assistindo, pois quero orar para que a mesma unção que desceu sobre William Branham visite sua região com poder transformador. A mensagem que o anjo trouxe era específica e detalhada. William não estava apenas sendo consolado em seu momento de dor e questionamento, mas estava recebendo uma comissão divina que o colocaria no centro de um dos maiores avivamentos de cura da história moderna. O anjo lhe explicou que Deus havia ouvido suas orações e que chegara o tempo de cumprir as promessas feitas anos antes no rio Ohio. 2 dádivas especiais seriam concedidas a William a partir daquele momento. Primeiro, o dom de discernimento espiritual, que lhe permitiria conhecer os segredos dos corações das pessoas e identificar suas necessidades mais profundas. Segundo, o dom de cura divina, que operaria através de suas mãos de uma forma que atrairia a atenção do mundo inteiro. O anjo explicou que essas 2 dádivas não eram para sua glória pessoal, mas para que as pessoas reconhecessem que Deus havia enviado um mensageiro com autoridade celestial. Era exatamente o que havia acontecido com os profetas do Antigo Testamento. Deus confirmava sua palavra através de sinais sobrenaturais que não podiam ser negados ou explicados pela sabedoria humana. William ficou profundamente impactado pela magnitude daquela visitação angelical. Ele compreendeu que estava sendo comissionado para algo que ia muito além de suas limitações humanas. O anjo lhe assegurou que onde quer que fosse ministrar, desde que permanecesse humilde e obediente,
Deus confirmaria sua mensagem com sinais, prodígios e maravilhas. Coloque seu nome aqui nos comentários para que eu possa lembrá-lo em oração. Assim como Deus visitou William Branham naquele momento de busca intensa, Ele quer visitar você hoje com uma revelação fresh de seu poder e propósito para a sua vida. A partir daquela visitação angelical, tudo mudou no ministério de William Branham. As campanhas de cura que ele começou a realizar a partir de 1946 atraíam multidões que vinham de centenas de quilômetros de distância para testemunhar os milagres que aconteciam através de suas mãos. Paralíticos voltavam a andar, cegos recuperavam a visão, e casos médicos desenganados eram totalmente restaurados. Mas o que mais impressionava as pessoas não eram apenas as curas físicas, e sim o dom de discernimento que operava através dele. William conseguia conhecer detalhes íntimos da vida das pessoas antes mesmo delas falarem uma palavra. Ele revelava nomes, endereços, doenças ocultas e até mesmo pecados secretos, tudo através da revelação sobrenatural que o anjo havia prometido. Médicos céticos vinham às suas reuniões para investigar os alegados milagres e saíam completamente convencidos de que estavam presenciando algo que transcendia qualquer explicação científica. Jornalistas tentavam desmascarar o que consideravam ser charlatanismo, mas acabavam se tornando testemunhas dos fenômenos sobrenaturais que cercavam o ministério de William. As notícias sobre os milagres extraordinários que aconteciam nas campanhas de William Branham se espalharam rapidamente por toda a América do Norte e depois pelo mundo inteiro. Pastores de diferentes denominações começaram a convidá-lo para ministrar em suas igrejas, curiosos para ver pessoalmente se os relatos sobre seu ministério sobrenatural eram realmente verdadeiros. O anjo havia prometido que os dons operariam onde quer que William fosse, desde que ele permanecesse fiel à comissão recebida. E foi exatamente isso que aconteceu. Não importava se ele estava ministrando em pequenas igrejas rurais ou em grandes auditórios urbanos, os mesmos fenômenos sobrenaturais se manifestavam com a mesma intensidade. Gordon Lindsay, um experiente organizador de campanhas evangelísticas, logo reconheceu o potencial extraordinário do ministério de William e se tornou seu principal promotor e administrador. Foi através da parceria com Lindsay que as campanhas de cura de William alcançaram uma dimensão internacional, levando sua mensagem para a Europa, África e Ásia. Em 1948, Gordon Lindsay fundou a revista A Voz da Cura, que inicialmente se dedicava exclusivamente a reportar os milagres e fenômenos sobrenaturais que aconteciam nas campanhas de William Branham. Esta revista se tornou uma ferramenta fundamental para documentar e divulgar o avivamento de cura que estava varrendo o mundo pentecostal. Mas aquela visitação angelical de 1946 havia prometido muito mais do que apenas curas e milagres. O anjo havia falado sobre revelações bíblicas que viriam através de William, interpretações das Escrituras que causariam tanto admiração quanto controvérsia em denominações estabelecidas. O homem que recebera a promessa de ser o precursor da segunda vinda estava apenas começando a cumprir seu destino profético. A partir de 1947, algo extraordinário começou a acontecer no mundo pentecostal. William Branham, o homem que havia recebido a visitação angelical no ano anterior, iniciou uma série de campanhas de cura que rapidamente se tornaram as maiores reuniões religiosas já realizadas em algumas cidades americanas. Multidões de pessoas desesperadas por um toque de Deus viajavam centenas de quilômetros para testemunhar os milagres que aconteciam através das mãos daquele homem simples das montanhas do Kentucky. As notícias sobre os fenômenos sobrenaturais que cercavam o ministério de William se espalharam como fogo em palha seca. Jornais seculares começaram a enviar repórteres para investigar os alegados milagres. Médicos céticos compareciam às reuniões para examinar pessoalmente os casos de cura, e líderes religiosos de diferentes denominações vinham para avaliar se aquilo que estava acontecendo tinha realmente origem divina. O que mais impressionava não era apenas a quantidade de milagres,
mas a precisão sobrenatural com que o dom de discernimento operava através de William. Ele conseguia conhecer detalhes íntimos da vida de pessoas que nunca havia visto antes, revelando nomes completos, endereços exatos, condições médicas ocultas e até mesmo eventos específicos do passado. Tudo isso acontecia diante de milhares de testemunhas que ficavam completamente atônitas com a manifestação daqueles dons espirituais. Gordon Lindsay, seu administrador, organizava as campanhas com uma eficiência impressionante. Mas mesmo assim, as multidões sempre excediam a capacidade dos locais escolhidos. Auditórios que comportavam 5.000 pessoas recebiam 15.000, e muitas vezes era necessário instalar alto-falantes do lado de fora dos prédios para que as pessoas pudessem pelo menos ouvir a pregação. William se tornou o primeiro evangelista americano a realizar campanhas bem-sucedidas na Europa, levando sua mensagem e ministério sobrenatural para continentes onde o pentecostalismo ainda estava em seus estágios iniciais. Sua influência se estendeu rapidamente para a África, Ásia e outras partes do mundo, estabelecendo uma rede global de igrejas e ministros que foram profundamente impactados por suas revelações. Que tremendo privilégio saber que o mesmo Deus que operava através de William Branham continua operando milagres hoje. Deixe nos comentários o nome da sua cidade, pois quero clamar pela manifestação do poder sobrenatural de Deus sobre cada lugar onde seus filhos o buscam com fé genuína. Mas foi em 23 de janeiro de 1950, durante uma campanha de cura em Houston, Texas, que aconteceu algo que mudaria para sempre a forma como o mundo via o ministério de William Branham. Um ministro cético chamado W.E. Best havia desafiado publicamente a autenticidade dos milagres, exigindo um debate público para desmascarar o que ele considerava ser enganação religiosa. William declinou respeitosamente o desafio do debate, mas permitiu que o reverendo F.F. Bosworth, um de seus associados ministeriais, enfrentasse os céticos sob a condição de que não houvesse discussões, apenas apresentação bíblica. Na noite seguinte, no Coliseu Sam Houston, diante de milhares de pessoas, o ministro crítico se viu completamente sem argumentos diante das evidências escriturais e dos testemunhos de centenas de pessoas que haviam sido curadas. Durante aquela reunião memorável, Ted Kipperman, um fotógrafo profissional contratado pelo próprio ministro cético para documentar o evento, tirou várias fotografias de William enquanto ele ministrava na plataforma. O que aconteceu quando essas fotos foram reveladas naquela mesma noite mudou a história da fotografia religiosa para sempre. Jim Ayers, sócio de Kipperman nos estúdios Douglas, começou a revelar as fotografias para o noticiário da manhã seguinte. Ele ficou perplexo quando as primeiras 6 fotografias saíram completamente em branco da solução reveladora, sem explicação técnica alguma. Mas quando ele tirou a 7ª e última fotografia da solução, algo extraordinário apareceu diante de seus olhos. Ali, naquela fotografia final, estava claramente visível uma coluna de fogo em forma luminosa pairando diretamente sobre a cabeça de William Branham enquanto ele pregava. A imagem era tão nítida e impressionante que os próprios fotógrafos ficaram completamente atônitos, sabendo que não havia explicação natural para aquele fenômeno capturado em película fotográfica. Coloque seu nome aqui nos comentários para que eu possa incluí-lo em minhas orações. Assim como Deus se manifestou de forma visível sobre William Branham naquela noite em Houston, Ele quer se revelar poderosamente na sua vida hoje também. A fotografia foi imediatamente submetida a uma investigação rigorosa. George J. Laucy, investigador de documentos do FBI e mundialmente reconhecido como uma das maiores autoridades em análise fotográfica forense, examinou minuciosamente o negativo para determinar se havia qualquer tipo de manipulação ou fraude técnica. Após uma análise científica completa, George Laucy fez uma declaração que ecoou pelo mundo inteiro. No meu conhecimento, esta é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural foi fotografado e comprovado cientificamente. Essa declaração oficial de um investigador do FBI emprestou uma credibilidade científica
ao ministério de William, que silenciou muitos de seus críticos mais ferrenhos. O original da fotografia foi depositado nos arquivos do Departamento Religioso da Smithsonian Institution, em Washington, D.C., onde permanece até hoje como um documento histórico oficial. A imagem se tornou uma das fotografias religiosas mais famosas e estudadas do século XX, circulando por todo o mundo como evidência visual da presença sobrenatural que acompanhava o ministério de William. Após a divulgação dessa fotografia e da declaração oficial do investigador do FBI, o ministério de William Branham ganhou uma dimensão completamente nova. Pessoas que antes eram céticas começaram a buscar suas reuniões, curiosas para ver pessoalmente se aqueles fenômenos sobrenaturais realmente aconteciam durante suas pregações. A revista A Voz da Cura, fundada por Gordon Lindsay, começou a documentar sistematicamente os milagres e fenômenos que aconteciam nas campanhas. Médicos escreviam relatórios detalhados sobre casos de cura que haviam presenciado, e testemunhas oculares forneciam depoimentos juramentados sobre os eventos sobrenaturais que haviam testemunhado. As campanhas de William atraíam não apenas pentecostais, mas pessoas de todas as denominações cristãs, e até mesmo não cristãos, que vinham motivados pela curiosidade de ver algo que transcendia sua compreensão natural. Muitas vezes, as autoridades locais precisavam mobilizar policiamento especial para controlar as multidões que se reuniam em torno dos locais onde ele ministrava. O impacto do ministério de William foi tão profundo que inspirou toda uma geração de evangelistas de cura. Homens como Oral Roberts Telly, Osborne Jack Coe e muitos outros começaram seus próprios ministérios, após testemunhar pessoalmente os milagres que aconteciam através das mãos daquele homem simples do Kentucky que carregava uma unção extraordinária. Mas toda aquela manifestação sobrenatural era apenas o fundamento para algo ainda maior que estava por vir. As curas e milagres eram, nas próprias palavras de William, apenas a isca para atrair os crentes a algo maior. As revelações bíblicas controversas que dividiriam denominações e estabeleceriam um novo movimento dentro do cristianismo pentecostal. O homem que havia sido fotografado com uma coluna de fogo sobre sua cabeça estava prestes a entregar revelações que impactariam a compreensão cristã sobre os eventos dos últimos tempos. À medida que a década de 1950 avançava, algo começou a mudar no ministério de William Branham. O homem que havia conquistado o respeito mundial através de milagres extraordinários e sinais sobrenaturais começou a receber revelações bíblicas que causariam divisões profundas dentro do cristianismo pentecostal. Estas não eram interpretações teológicas comuns, mas revelações que ele afirmava receber diretamente do Espírito Santo, desafiando doutrinas estabelecidas há séculos. A partir da metade dos anos 1950, William começou a tratar abertamente de questões doutrinárias que antes evitava abordar publicamente. Suas pregações não se limitavam mais apenas às curas e milagres, mas incluíam interpretações bíblicas que indicavam claramente uma posição alinhada com o movimento da unicidade pentecostal, especialmente no que se referia à natureza da divindade. O primeiro choque doutrinário veio quando William começou a questionar publicamente a doutrina tradicional da Trindade. Em suas pregações do final dos anos 1950, ele declarava expressamente que a Trindade, como apresentada pela maioria das igrejas, não tinha base escritural sólida. Segundo suas revelações, esta doutrina havia se iniciado no Concílio de Nicéia, sendo influenciada por crenças pagãs de Roma. Para William, Deus não era três pessoas distintas, mas um único ser que se manifestava de três formas diferentes. Jesus Cristo não era a segunda pessoa de uma trindade, mas o próprio Deus manifestado em carne. Esta interpretação modalista colocava William em conflito direto com praticamente todas as denominações cristãs tradicionais, mas ele mantinha que estava pregando a verdade bíblica original. As consequências dessa posição doutrinária foram imediatas e dramáticas. Muitos líderes pentecostais que antes apoiavam seu ministério
começaram a se distanciar publicamente. Denominações inteiras proibiram que ele ministrasse em suas igrejas, e o que antes era unidade no movimento pentecostal se transformou em divisão e controvérsia. Que coragem tremenda ter para pregar a verdade, mesmo quando ela causa divisão. Deixe nos comentários de qual estado você está nos acompanhando, pois quero orar para que Deus lhe dê a mesma coragem de William para permanecer fiel à palavra, mesmo quando não é popular. Junto com o questionamento da Trindade, veio outra revelação controversa, a fórmula correta para o batismo cristão. William ensinava que o batismo deveria ser realizado exclusivamente no nome do Senhor Jesus Cristo, rejeitando completamente a fórmula tradicional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para ele, esta última era uma distorção católica que havia se infiltrado no cristianismo. Baseando-se em passagens como Atos 2:38, onde Pedro ordena o batismo em nome de Jesus Cristo, William argumentava que todos os batismos realizados com a fórmula trinitariana eram inválidos. Esta posição causou um verdadeiro terremoto no mundo cristão, pois implicava que milhões de pessoas precisariam ser rebatizadas para ter um batismo biblicamente correto. Muitas igrejas que seguiam seus ensinamentos começaram a realizar cerimônias de rebatismo em massa, onde pessoas que haviam sido batizadas em denominações tradicionais eram batizadas novamente usando a fórmula no nome de Jesus. Isso causou divisões familiares e denominacionais que persistem até os dias atuais. Mas talvez a doutrina mais controversa de todas foi o que ficou conhecido como a semente da serpente. William ensinava que o pecado original não havia sido simplesmente comer um fruto proibido, mas um ato sexual entre Eva e a serpente, que ele interpretava como sendo Satanás manifestado fisicamente, resultando no nascimento de Caim. Segundo esta interpretação, Caim não era filho de Adão, mas descendência literal de Satanás. Esta semente da serpente havia se perpetuado através da história humana, explicando a maldade e corrupção no mundo. Esta doutrina era tão radical que causou choque até mesmo entre seus seguidores mais fiéis, pois implicava numa interpretação completamente literal de passagens bíblicas, tradicionalmente entendidas como simbólicas. Coloque seu nome aqui nos comentários para que eu possa lembrá-lo em oração. Assim como Deus deu revelações profundas a William Branham, Ele quer abrir seu entendimento para verdades bíblicas que podem transformar completamente sua vida espiritual. William também trouxe ensinamentos específicos sobre o papel da mulher na igreja e na sociedade que geraram ainda mais controvérsia. Baseando-se em suas interpretações das Escrituras, ele estabelecia padrões rigorosos para o comportamento feminino cristão, incluindo vestuário, corte de cabelo e participação no ministério público. Estas doutrinas sobre a conduta feminina eram apresentadas não como opiniões pessoais, mas como revelações diretas de Deus sobre os padrões divinos para os últimos tempos. Muitas mulheres que seguiam seus ensinamentos adotaram mudanças radicais em sua aparência e comportamento, causando tensões familiares e sociais significativas. A doutrina do divórcio e novo casamento também recebeu uma interpretação única através de William. Ele ensinava que, em muitos casos, pessoas que haviam se divorciado e casado novamente estavam vivendo em adultério contínuo, precisando desfazer seus segundos casamentos para se adequar aos padrões bíblicos originais. Estas revelações doutrinárias causaram uma transformação completa no ministério de William. Onde antes ele atraía multidões interdenominacionais unidas pela busca de milagres, agora suas reuniões se tornaram mais específicas, atraindo principalmente aqueles que estavam dispostos a aceitar suas interpretações bíblicas controversas. Muitos dos ministros que haviam sido impactados pelo seu ministério de cura se viram forçados a escolher entre manter a unidade denominacional ou seguir as revelações que William afirmava receber. Esta divisão resultou no surgimento de um novo movimento dentro do pentecostalismo, composto por igrejas e ministros que aceitavam integralmente seus ensinamentos. Gordon Lindsay,
seu fiel administrador por muitos anos, eventualmente se afastou do ministério de William devido às crescentes controvérsias doutrinárias. Outros líderes pentecostais proeminentes também tomaram posições públicas contra seus ensinamentos, resultando numa fragmentação do movimento de cura que ele havia ajudado a iniciar. Mas para William, estas controvérsias não eram inesperadas. Ele frequentemente pregava que o verdadeiro profeta de Deus sempre enfrentaria oposição, especialmente quando trouxesse revelações que desafiassem tradições religiosas estabelecidas. Para ele, a rejeição de suas doutrinas por parte das denominações tradicionais era apenas mais uma confirmação de que estava cumprindo seu papel profético. As igrejas que aceitaram seus ensinamentos se organizaram em torno do que ficou conhecido como A Mensagem, uma coleção de mais de 1000 pregações gravadas e transcritas que se tornaram a base doutrinária para milhões de seguidores ao redor do mundo. Estas gravações eram tratadas não apenas como sermões, mas como revelações proféticas para os últimos tempos. Apesar das controvérsias, ou talvez por causa delas, a influência de William continuou crescendo internacionalmente. Suas pregações eram traduzidas para dezenas de idiomas e suas doutrinas eram estudadas e debatidas em universidades teológicas ao redor do mundo. O homem que havia começado como um evangelista de cura havia se tornado o fundador de um movimento doutrinário que persistiria muito além de sua morte. Durante os últimos anos de sua vida, William Branham focou intensamente numa revelação que ele considerava ser a mais importante de todo o seu ministério: a interpretação profética de Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta passagem não era apenas uma profecia bíblica para William. Era sua identificação pessoal como o último mensageiro antes da segunda vinda de Cristo. William ensinava que, assim como João Batista havia cumprido a profecia de Malaquias sobre Elias, preparando o caminho para a primeira vinda do Messias, ele próprio estava cumprindo essa mesma profecia, preparando a igreja para o arrebatamento e a segunda vinda. Esta não era uma interpretação simbólica ou alegórica, mas uma aplicação direta e literal de sua pessoa à profecia bíblica. Suas pregações sobre os eventos dos últimos tempos eram detalhadas e específicas. Ele falava sobre as 7 eras da igreja mencionadas em Apocalipse, identificando-se como o anjo da 7ª era, a era de Laodiceia. Cada era havia tido seu mensageiro especial: Paulo para Éfeso, Irineu para Esmirna, Martinho de Tours para Pérgamo, Columba para Tiatira, Martinho Lutero para Sardes, João Wesley para Filadélfia e, finalmente, William Branham para Laodiceia. Segundo suas revelações, a igreja havia se desviado progressivamente da verdade apostólica original através dos séculos, e sua missão era restaurar a fé primitiva antes que fosse tarde demais. O arrebatamento não era um evento distante e teórico, mas algo iminente, que aconteceria apenas depois que os eleitos fossem chamados de volta à palavra original através de sua mensagem. William pregava que existia uma diferença crucial entre ressurreição e arrebatamento, que a maioria dos cristãos não compreendia corretamente. A ressurreição seria para os mortos justos de todas as épocas, enquanto o arrebatamento seria especificamente para a noiva de Cristo, aqueles que haviam recebido e aceitado a revelação completa trazida através de seu ministério. Que tremendo privilégio conhecer estas revelações dos últimos tempos. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, pois quero orar para que a luz da verdade profética ilumine sua região e prepare os corações para os eventos finais que se aproximam rapidamente. Estas interpretações sobre o arrebatamento causaram um impacto profundo em suas congregações. Muitos de seus seguidores começaram a viver com uma expectativa intensa e imediata da volta de Jesus, reorganizando suas vidas inteiras em torno da crença de que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento,
mas apenas para aqueles que estivessem alinhados com a mensagem. As pregações de William sobre este tema eram gravadas meticulosamente e depois transcritas em livretos que circulavam por todo o mundo. Estas não eram consideradas apenas sermões inspiradores, mas revelações proféticas essenciais para a preparação espiritual dos últimos dias. Cada palavra era estudada e analisada por seus seguidores como se fosse escritura sagrada. Em suas pregações finais, William falava com urgência crescente sobre a proximidade dos eventos apocalípticos. Ele alertava que o tempo da graça estava se esgotando rapidamente e que logo a porta da misericórdia se fecharia para sempre. Apenas aqueles que tivessem ouvido e aceito sua mensagem estariam preparados para escapar dos juízos finais que viriam sobre a terra. Sua interpretação do livro de Apocalipse incluía revelações específicas sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Ele afirmava ter recebido revelações diretas sobre o significado oculto destes símbolos proféticos, interpretações que diferiam significativamente das escolas teológicas tradicionais. William também ensinava sobre a marca da besta, identificando-a não apenas como um sistema econômico futuro, mas como doutrinas falsas que já estavam sendo aceitas pelas denominações cristãs. Para ele, aceitar a doutrina da Trindade ou participar do sistema denominacional organizado já constituía receber a marca da besta espiritualmente. Coloque seu nome aqui nos comentários para que eu possa incluí-lo em minhas orações pelos últimos tempos. Assim como William Branham pregou sobre a preparação espiritual necessária, quero orar para que você esteja pronto para os eventos proféticos que se aproximam. Mas em 18 de dezembro de 1965, quando William estava dirigindo perto de Friona, Texas, junto com sua família, algo inesperado aconteceu. Um motorista embriagado colidiu frontalmente com o carro da família Branham, ferindo gravemente William e causando ferimentos menores em sua esposa e filha. O homem que havia pregado sobre os eventos dos últimos tempos estava agora lutando pela própria vida num leito de hospital. Durante 6 dias, William permaneceu internado no hospital em Amarillo, Texas, recebendo cuidados médicos intensivos. Seus seguidores ao redor do mundo oraram fervorosamente por sua recuperação, acreditando que Deus não permitiria que seu mensageiro dos últimos tempos partisse antes de completar sua missão profética. Mas na véspera do Natal de 1965, em 24 de dezembro, William Marion Branham faleceu devido aos ferimentos sofridos no acidente. Sua morte chocou milhões de seguidores ao redor do mundo que esperavam vê-lo vivo durante o arrebatamento. O homem que havia pregado tão intensamente sobre os eventos finais havia partido antes de vê-lo se cumprir. O funeral de William foi um evento extraordinário que atraiu milhares de pessoas de várias nações. Sua lápide foi inscrita com versículos proféticos que resumiam sua identidade ministerial. Eis que eu vos envio o profeta antes da vinda do grande e temível dia do Senhor. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a falar, o mistério de Deus será finalizado, como ele declarou a seus servos, os profetas. Após sua morte, o movimento que ele havia estabelecido não desapareceu, mas se consolidou ao redor de suas pregações gravadas. Mais de 1000 sermões foram cuidadosamente preservados e distribuídos mundialmente, formando a base doutrinária para milhões de crentes da mensagem, espalhados por todos os continentes. Hoje, décadas após sua partida, igrejas em mais de 50 países ainda estudam suas pregações como revelação profética para os últimos tempos. Suas interpretações sobre o arrebatamento, as eras da igreja e os eventos apocalípticos continuam sendo debatidas e seguidas por comunidades cristãs ao redor do mundo. O legado de William Branham permanece como um dos mais controversos e influentes do cristianismo moderno. Para seus milhões de seguidores, ele foi verdadeiramente o profeta Elias dos últimos tempos, enviado para restaurar à igreja a fé apostólica original. Para seus críticos, foi um homem sincero que se desviou da ortodoxia cristã.
mas ninguém pode negar o impacto duradouro que suas revelações sobre o arrebatamento e os eventos finais tiveram sobre o cristianismo pentecostal mundial. Suas pregações continuam sendo ouvidas diariamente por milhões de pessoas, traduzidas para dezenas de idiomas e estudadas como preparação essencial para os eventos proféticos que ele anunciou estarem próximos. O homem que nasceu numa cabana pobre do Kentucky e morreu num hospital do Texas deixou um legado que continua moldando a fé e a expectativa profética de cristãos ao redor do mundo inteiro.